Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante polêmico e causa bastante dúvida para os professores, que é a adaptação curricular. Meu nome é Denise, sou psicóloga de formação e há 13 anos trabalho com formação de professores na área da educação especial. Eu sou consultora da Inclui Consultoria e já há algum tempo venho trabalhando com a formação dos profissionais da rede salesiana. E a nossa ideia hoje é trazer alguns conceitos relacionados a esse tema que é a adaptação curricular. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que vocês pudessem refletir sobre a realidade da escola de vocês. A primeira pergunta é: minha escola oferece oportunidades iguais para alunos com características específicas? Como vamos pensar sobre o atendimento educacional para os alunos que necessitam de mais suporte, para os alunos que fazem parte do público-alvo da educação especial? E aí é importante retomar com vocês esse conceito. Quem são os alunos público-alvo da educação especial? Esses alunos são aqueles que possuem deficiências auditiva, física, intelectual, visual, deficiência múltipla, transtornos globais do desenvolvimento, que hoje a gente também conhece como transtornos do espectro autista, e os alunos com altas habilidades de superdotação. Então, o foco da nossa fala é a realização das adaptações curriculares para atender às necessidades específicas desses alunos que são público-alvo da educação especial. E a terceira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que eu, enquanto professor, posso fazer em minha turma para acolher a todos os meus alunos? Então, reflitam sobre essas questões ao longo da nossa fala aqui nesse vídeo. Quando a gente fala de adaptação curricular, a gente tem que pensar que a escola tem que ser inclusiva, que a escola tem que ser acolhedora e que ela tem que oferecer oportunidades iguais para todos os alunos, inclusive para aqueles que possuem características específicas, que são esses alunos que fazem parte do público-alvo da educação especial. Então, nessa escola que é de todos e para todos, é preciso refletir sobre as possibilidades a partir da singularidade dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Para falar sobre adaptações curriculares, é importante a gente fazer uma breve explanação do que é o currículo. E aí eu trago uma citação de Manjon e colaboradores, que diz que o currículo é o conjunto de experiências e a sua planificação que a escola, como instituição, põe a serviço dos alunos com o fim de potencializar o seu desenvolvimento integral. Então, o currículo, ele é a ferramenta básica da educação. É a partir dele que a gente vai definir o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado e qual será a ação docente. O currículo é construído a partir do projeto pedagógico da escola e viabiliza sua operacionalização. E ele reflete os valores, a cultura, a política, as expectativas daquela comunidade escolar. Ele orienta as atividades educativas, as formas de executá-las, definindo as suas finalidades. E ele constitui-se um guia, sugerindo o que, quando, como ensinar, o que, como e quando avaliar. Então, o currículo ele traz todo esse referencial e é a partir desse referencial que a gente vai pensar, então, nas adaptações curriculares. As adaptações curriculares têm que estar relacionadas com o currículo da escola. Então, já que a gente fez essa contextualização inicial sobre o currículo, né? O currículo é o que a escola oferece em termos de cultura, em termos de valores, agora a gente pode falar um pouquinho sobre os conceitos principais das adaptações curriculares. Então, o que são as adaptações curriculares? Elas consistem num conjunto de intervenções previstas no projeto curricular, tornando o currículo apropriado, dinâmico, alterável, com possibilidades de ampliação, a fim de possibilitar o desenvolvimento e avanço dos alunos que fazem parte do público-alvo da educação especial. Então, a palavra-chave da adaptação curricular seria flexibilização. Então, esse currículo ele tem que ser flexível a ponto de atender toda a diversidade de alunos que a escola possui. Para tornar esse currículo adaptado, a gente precisa, então, pensar nesse rol de alunos que a gente tem na escola, as necessidades específicas de cada um deles, para pensar, então, o que vai ser necessário para tornar esse currículo acessível para cada necessidade, para cada aluno. E aí é importante a gente ressaltar que não se trata de um novo currículo, mas de um currículo dinâmico, alterável,
passível de ampliação. Então, a gente vai trabalhar com o mesmo currículo para o aluno público-alvo da educação especial, realizando algumas adaptações para que ele possa ter participação e aprendizagem, que é o fundamental que a escola precisa oferecer. A planificação pedagógica e a ação docente, elas devem se fundamentar nos seguintes critérios. Então, o que o aluno deve aprender? Então, eu preciso olhar para o currículo para ver quais são as expectativas de aprendizagem que estão colocadas lá, como e quando o aluno vai aprender, que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem e como e quando avaliar o aluno. Esses aspectos eles vão ser melhor detalhados nos próximos vídeos, em que a gente vai trazer alguns exemplos práticos de como colocar tudo que eu estou falando em termos conceituais na prática, no dia a dia da escola de vocês. Quais são as características facilitadoras desse currículo aí, que permite a adaptação desse currículo? A primeira característica que eu já falei é a flexibilidade. Então, a gente tem que ser flexível, o professor tem que ser flexível a ponto de pensar que nem todo aluno vai atingir o mesmo grau de abstração ou de conhecimento no mesmo tempo dos demais colegas. Então, cada aluno tem um ritmo, tem um estilo de aprendizagem e isso precisa ser levado em consideração. Uma outra característica é a acomodação. Então, quando o professor for preparar a sua aula, ele sempre precisa considerar a existência de um aluno com deficiência ou com autismo ou com altas habilidades na sua turma. Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. Então, o aluno público-alvo da educação especial, ele tem condições de participar das atividades que são propostas para todos, mas nem sempre ele vai trabalhar com a mesma intensidade, com a mesma energia, com o mesmo grau de abstração. O ritmo diferenciado desse aluno precisa ser respeitado ali no momento da realização das atividades. Então, o que a gente tem que pensar em termos de adaptação curricular? A gente tem que procurar garantir uma programação tão normal quanto possível e procurar fazer adaptações que não modifiquem tanto o currículo para esse aluno, para que ele possa ter acesso e oportunidade de ter a mesma aprendizagem que os outros alunos também terão. Então, muitas vezes, pequenas adaptações oferecidas no contexto da sala de aula são suficientes para atender às necessidades específicas desses alunos que demandam algum tipo de suporte diferenciado. Lembrando que o currículo é o mesmo, né? Para esses alunos não é um currículo diferente. Então, retomando o conceito, né? A adaptação curricular ela é um conjunto de modificações possíveis para o atendimento do aluno, considerando sua necessidade quando essas forem mais acentuadas. O que a gente pode modificar nesse currículo, então, afinal de contas? A gente pode modificar os objetivos, os conteúdos, as estratégias metodológicas, a temporalidade, a organização e a avaliação. E aí alguns exemplos para vocês entenderem como que isso pode ser feito. Em termos de objetivos e conteúdos, a gente pode selecionar do currículo os conteúdos que são mais essenciais, aqueles conteúdos que são importantes para que o aluno tenha aprendizagens posteriores. Então, a gente seleciona, a gente pinça do currículo os objetivos e os conteúdos mais essenciais, mais básicos. Em termos de estratégias metodológicas, a gente pode ter formas diferentes de ensinar o mesmo conteúdo. E, às vezes, o uso de recursos visuais, o apoio de imagens, de músicas, isso tudo favorece a aprendizagem desse aluno especificamente. A temporalidade. A gente pode dar mais tempo para o aluno cumprir um objetivo, ou a gente pode dar mais tempo para ele realizar uma atividade. Então, são alguns ajustes que a gente pode fazer para esse aluno especificamente. Em termos de avaliação, a gente pode fazer uma avaliação diferenciada. A gente pode fazer, por exemplo, uma prova oral, ou a gente pode simplificar as questões da prova para que ele possa realizar
a atividade junto com os outros colegas. Bom, então as adaptações curriculares, elas não devem ser entendidas como um processo individual entre o professor e aluno. Então o professor não tem que estar sozinho definindo que tipo de adaptação vai ser realizada com aquele aluno. Essa decisão ela tem que ser tomada pela escola como um todo, com a participação de outros professores, do coordenador, de uma equipe pedagógica que esteja envolvida no atendimento daquele aluno. A gente tem que pensar nas adaptações desde o projeto pedagógico. Então, o projeto pedagógico da escola, ele precisa demonstrar quais são as ações, os serviços que poderão ser oferecidos para o aluno público-alvo da educação especial. E o professor, na sala de aula, vai poder realizar essas intervenções partindo de uma avaliação da competência curricular desse aluno para definir se ele realmente precisa de adaptação e quais adaptações serão mais benéficas para esse aluno. Então essa decisão ela não pode ser tomada sozinha, ela tem que ser tomada em conjunto com os outros profissionais da escola. Então as adaptações curriculares elas precisam ser precedidas de uma criteriosa avaliação do aluno, uma avaliação que leve em consideração a competência curricular desse aluno. Ela deve contar com a participação da equipe docente, da coordenação, da direção da escola e, em muitos casos, de uma equipe psicopedagógica, que eu sei que muitas escolas da rede possuem. Então, possuem psicólogos, possuem psicopedagogos e que já fazem um trabalho apoiando a inclusão desses alunos. Então, o papel dessa equipe, nesse processo, também é muito importante. Promover o registro documental das medidas adotadas. Então, é importante a gente considerar que tudo que é feito com o aluno precisa ser registrado. Se a gente tiver uma ação judicial, uma questão demandada pelos pais, a gente tem um registro de todo o processo. E esse registro é fundamental. Então, todas as medidas, todas as ações que a escola for tomar em relação a esse aluno precisam estar registradas e precisam constar do prontuário desse aluno que está sendo atendido. E a gente precisa evitar que as programações individuais sejam definidas com prejuízo para a escolarização do aluno. Então, às vezes, suprimir conteúdo vai prejudicar a autonomia, a participação e a aprendizagem desse aluno. A gente falou até agora sobre adaptações curriculares, né? Então, modificações que a gente pode fazer no currículo. Mas a gente tem também aquilo que nós chamamos de adaptações de acesso ao currículo. Ou seja, determinados alunos, alunos com deficiência física, com deficiência auditiva, com deficiência visual, muitas vezes precisam de recursos específicos para terem acesso ao currículo. E aí essas adaptações de acesso são alterações ou recursos especiais, materiais ou de comunicação que venham a facilitar os alunos a desenvolver o currículo escolar. O que entra no combo aí dessas adaptações de acesso ao currículo? Entra a acessibilidade. Então, se a escola tem rampa, se tem piso podotátil, se tem banheiro adaptado, entram os mobiliários específicos. Então, muitas vezes um aluno cadeirante precisa de uma mesa com recorte para que a cadeira possa encostar na mesa e ele possa ficar mais próximo do material didático. Adaptação de materiais. Então, se eu tenho um aluno cego, eu preciso entregar para ele, por exemplo, um material em braille. Ou se eu tenho um aluno com baixa visão, eu preciso utilizar um material com a fonte ampliada. E aí, para o aluno com baixa visão, a fonte que a gente recomenda é a fonte Verdana 24. Então, faz a ampliação da letra para que ele possa conseguir ler o material que está sendo disponibilizado. E temos também a comunicação alternativa. Então, se a gente tem um aluno com deficiência auditiva, ele pode utilizar Libras. Ou a gente tem um aluno autista que utiliza algum tipo de prancha de comunicação. Então, esses recursos de acesso ao currículo também são adaptações. E muitas vezes a oferta desses recursos já é suficiente. A gente não precisa fazer mais nenhum tipo de adaptação curricular para esse aluno, porque ele já vai ser atendido nas suas necessidades específicas. Para finalizar essa questão da adaptação curricular, eu vou falar brevemente sobre a promoção. Os professores sempre têm muita dúvida sobre como realizar a avaliação e a promoção desse aluno.
E assim, a linha de raciocínio é muito simples. Se o aluno não participa, não recebe nenhum tipo de adaptação curricular, ele vai ser avaliado da mesma forma que os demais alunos. Se ele tem uma trajetória de que foi realizada a adaptação curricular com ele, essa promoção também tem que ser pensada a partir das adaptações que foram propostas. Então, olhar se o objetivo que foi proposto foi atingido. Então, a gente tem que trabalhar olhando para as adaptações que foram realizadas. E aí tem alguns aspectos que a gente precisa considerar. Então, verificar se esse aluno está bem com aquela turma, se a permanência com os mesmos colegas vai ser benéfica, se ele atingiu os conteúdos, os objetivos propostos lá no momento da adaptação curricular, o efeito emocional dessa promoção ou retenção, e essa decisão, ela deve envolver toda a equipe escolar. Então, todo mundo que participou daquele momento de definição da adaptação curricular tem que participar desse momento de definição se o aluno será promovido ou não. Então, o que a gente precisa frisar no final disso tudo é que a adaptação curricular é uma questão que precisa ser pensada coletivamente, levando em consideração as necessidades individuais desses alunos. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai trazer alguns exemplos de como isso pode acontecer na prática. Até lá!